São as 7 áreas do MAP. E esse ministério, ele veio para fazer a diferença, amém? Esse ministério foi levantado por Deus, amém? E ele está sendo implantado aos pouquinhos. E a igreja, eu tenho certeza, a igreja ela vai abraçar essa causa. Porque todos nós temos direito ao sangue derramado naquela cruz. Não só as pessoas funcionais, mas todos nós temos esse direito. E estamos nesse mês de conscientização. E a mensagem de hoje ela vai falar, ela vai enfatizar o quanto a inclusão ela é importante. Vocês sabiam que a cruz revela quem Deus é? A cruz revela quem o nosso Senhor Deus é. A cruz ela não é apenas um símbolo. A cruz é a revelação do coração de Deus. Queridos, quando olhamos para a cruz, nós vemos graça para quem não merece, nós vemos amor para quem foi rejeitado e nós vemos inclusão para quem foi esquecido. E eu começo com essa afirmação bem forte. Quem não inclui ainda não conhece a cruz. Ainda não entendeu o significado da cruz. Porque a cruz ela não exclui. A cruz ela acolhe. E eu vou começar contando uma história de uma pessoa que ela foi esquecida. A Bíblia nos apresenta Mefibosete. Foi a primeira pessoa com deficiência que a Bíblia apresentou. A primeira. Um menino que na época tinha 5 anos, que tinha tudo para ter uma história de honra, mas terminou marcado por uma deficiência. Mefibosete, com apenas 5 anos, ele perde o pai, o avô, e na fuga, a mulher que salvou ele dos bandidos, dos assassinos, naquela pressa, ela deixou ele cair. E quando ele caiu, ele fraturou os 2 pés e ali se iniciou uma deficiência que aos olhos humanos foi definitiva. Os seus movimentos ficaram permanentemente limitados. Só que o problema não era só físico, queridos. Ele foi escondido, esquecido e excluído pela sociedade. E ele vai parar num lugar chamado Lodebar, que significa terra sem valor, sem voz e sem futuro. Aí eu pergunto agora, quantas pessoas hoje não se sentem e não estão como Mefibosete? Quantas pessoas estão se sentindo rejeitadas pela sociedade? Quantas pessoas estão se sentindo desprezadas pela igreja? Quantas pessoas estão se sentindo humilhadas porque têm algum tipo de deficiência? Especialmente pessoas com neurodivergência, como o autismo. Queridos, eu tive o diagnóstico de autismo tardio. Eu sou autista. Só que o período da minha infância, eu me senti várias vezes rejeitada, sem amigos e com uma grande tristeza, porque eu não me sentia incluída. E hoje, eu tenho um filho autista também de 4 anos. E eu observo o quanto eu preciso proteger ele
de uma sociedade tão preconceituosa. E a palavra que eu tenho hoje para vocês é firme, queridos. Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade preconceituosa, por falta de conhecimento. E quando Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, essa é a mais pura verdade. Porque por falta de conhecimento, de buscar informações, nós estamos vivendo numa sociedade preconceituosa. É duro falar isso em cima de um púlpito, mas a verdade ela precisa ser dita. Principalmente dentro da igreja, onde nós vivemos em comunidade. Nós vivemos ali como família. Nós nos apoiamos uns aos outros. E acima de tudo, nós temos um exemplo maior que caminha conosco, que é Jesus Cristo. Amém? A gente precisa ter um olhar mais amplo para pessoas com necessidades especiais, para pessoas neurodivergentes. E aqui eu preciso falar algo com amor, mas com verdade. Queridos, muitas igrejas ainda não sabem lidar com essas pessoas. Não conseguem, não sabem acolher os diferentes. Porque assim, se uma criança ou um adulto autista, ele faz barulho, ele está incomodando. Se uma pessoa, um adulto ou uma criança não olha nos olhos, ele é julgado. Se tem uma crise, é rejeitado. Mas aí eu faço uma pergunta: será que o problema está nessas pessoas, nesses indivíduos? Ou será que é na falta de compreensão que a sociedade está? Que nós estamos? A Bíblia nos mostra a clara atitude de uma pessoa que incluiu Mefibosete no convívio social. E mesmo havendo um relato de que Mefibosete não teria cura, o rei Davi incluiu Mefibosete ao convívio social. Davi incluiu Mefibosete sem ao menos ter nenhum treinamento. E olha só que lindo. Olha o que a Bíblia diz que Davi pergunta. Abram suas Bíblias lá em 2 Samuel 9, capítulo 9, e o verso é 1. Olha só que lindo. Olha a pergunta de Davi. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Queridos, essa pergunta é muito poderosa. Porque Mefibosete era a família do inimigo, ele não tinha nada a oferecer, estava escondido e mesmo assim ele foi chamado. E foi o chamado que mudou tudo. Um chamado que transformou. Quando encontra o Mefibosete, queridos, ele responde com medo. Olha o verso 8 do mesmo capítulo. Olha o que Mefibosete falou. Quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Vocês têm noção como que estava o estado emocional desse jovem? Olha a situação do estado emocional dele. Ele não se via como gente, ele se via como descartável. E quantas pessoas neurodivergentes hoje se sentem da mesma forma, descartáveis? Ela pensa assim: eu sou estranho demais, eu não me encaixo, ninguém me entende. E isso é muito
triste a pessoa se sentir dessa forma. Olha só o que Davi responde: não temas. Davi simplesmente virou para Mefibosete e falou: não temas. E essa, queridos, é a mesma voz de Jesus Cristo para aqueles que são neurodivergentes, amém? Jesus, ele olha para você e diga: filho, não temas, eu estou aqui. Por mais que as pessoas te excluam, por mais que as pessoas te ignorem, não temas, eu estou aqui. Davi, ele fez 3 coisas importantes. Anota aí, 3. Ele restituiu tudo que era de Mefibosete. Ele trouxe a Mefibosete dignidade. E ele coloca Mefibosete em sua mesa. E aqui está a revelação. Chega, arrepiei. Aqui está a revelação. A mesa, queridos, ela cobre as limitações. A Bíblia diz que ele comia sempre à mesa do rei, mas seus pés continuavam deficientes. Só que agora ninguém via isso. Ou seja, pelo fato do rei ter acolhido, ter incluído Mefibosete, ter amado Mefibosete, as pessoas pararam de ver Mefibosete simplesmente como um deficiente, pararam de ver somente as suas dificuldades e começaram a ver os seus potenciais. E é isso que a sociedade está pecando. A gente acaba vendo somente as dificuldades dessas pessoas e esquece que essas pessoas têm grandes potenciais. Nós, neurodivergentes, a gente não consegue sozinho se a gente não tiver o apoio de cada um de vocês. Vocês estão ouvindo aí nas redes sociais? Se vocês não apoiarem, se vocês não abraçarem a causa, não amarem como Jesus amou, ele se entregou naquela cruz por todas as pessoas, não foi só por uma, foi por todas. A gente precisa de vocês. A cruz é a mesa para todos. A mesa de Davi foi para Mefibosete. Só que a cruz é a mesa para todos. A cruz, ela faz exatamente isso conosco. Ela não nega as nossas limitações, mas nos dá um novo lugar. E foi assim que aconteceu com Mefibosete. O acolhimento de Davi, o posicionamento de Davi deu um novo lugar para Mefibosete. Olha que lindo. E assim Jesus faz. Ele nos dá um novo lugar. Na cruz, o rejeitado é aceito, o ferido é acolhido, o diferente é incluído. Vocês entendem que os diferentes fazem parte da cruz? Não é somente para um ou para o outro. A cruz é para todos. Não basta só cantar amor. É preciso praticar a inclusão. Não basta só falar teorias, são falácias. É preciso praticar. É preciso se doar. É preciso conhecer. Deus é um Deus tão poderoso que Ele mostra quando uma igreja conhece a cruz, ela não exclui o autista, ela não rejeita o diferente, não silencia quem é fora do padrão, mas acolhe, adapta, aprende
e ama. Amém? A Igreja Central do Gama está disposta a aceitar o desafio do MAP, amar, acolher, adaptar, cuidar, e não é só da criança ou do adulto, mas sim da família. Se a Igreja Adventista Central do Gama está disposta, diga amém. Olha o compromisso que vocês estão fazendo. Eu não falo só da liderança, eu falo de você também que é membro. Você que nos acompanha nas redes sociais, pelo YouTube, você está disposto a aprender, a conhecer, a olhar de uma forma mais amável a neurodivergência, as necessidades especiais? Se sim, bote a mão no seu coração e diga amém. Diga a Deus: eu recebo essas palavras para que o Espírito Santo possa vir fazer a transformação. Uma pessoa autista não é o problema a ser resolvido. Não é. É uma vida criada por Deus, cheia de propósito, com uma forma única de perceber o mundo. Não é uma doença. O autismo não é uma doença. É só uma forma diferente que o cérebro observa o mundo. A gente precisa conhecer essas pessoas, saber das suas dificuldades. E nós, sociedade, nós, igreja, precisamos fazer as adaptações para recebê-los. O mundo precisa fazer adaptações para receber essas pessoas, para lidar com essas pessoas. E a Igreja Adventista Central do Gama está começando isso através do MAP, amém? A nossa diretora aqui já deu o pontapé. Vocês viram aqui a caixa sensorial. Estamos lutando por algo maior, não é isso? Que futuramente vocês vão saber. Mas eu acredito que Deus, Ele está dentro da neurodivergência. E se não tivesse os neurodivergentes, as pessoas com necessidades especiais, talvez nós seríamos seres humanos ainda pior. Ainda pior. Queridos, talvez o autista ele não se comunique como você, mas isso não significa que ele não sinta, que ele não ame, que ele não perceba Deus. Ele só vai perceber de uma forma diferente. Entendam, Deus não errou na criação. As pessoas, elas agem como se Deus tivesse errado na criação. Senhor, por que meu filho veio assim? Tudo tem propósito debaixo desse céu. Deus, Ele não errou na sua criação. Tudo tem propósito. No Novo Testamento, nós vemos Jesus Cristo parando para quem ninguém parava, tocando quem ninguém tocava, valorizando quem ninguém via. Ele não olhava o rótulo, ele via o coração. Nós precisamos ver o coração dessas pessoas, queridos. No seu dia a dia, ele demonstrava bondade às pessoas com deficiência. Vocês sabiam que relatos dos evangelhos destinam mais de 50% dos milagres a pessoas com algum tipo de deficiência? Relatos bíblicos mostram isso. Mais de 50% dos milagres de Jesus foi destinados a pessoas com algum tipo de deficiência. Queridos, o ministério de Cristo resgatou o valor de todos os seres humanos. Ele aceitou a pessoa pecadora, tocou suas feridas e adaptou a realidade das desigualdades para incluir em sua comunidade celestial. Amém? Agora eu vou fazer a pergunta que confronta a igreja. Se Jesus estivesse aqui hoje, a pessoa autista se sentiria acolhida ou se sentiria como um incômodo para as pessoas? Se os pais de crianças neurodivergentes
e Jesus estivesse aqui por elas, esses pais, eles encontrariam apoio ou um olhar de julgamento? Porque, queridos, a verdade é, a forma como tratamos os diferentes revela o quanto nós entendemos da cruz. A forma como você, como eu, como a gente trata essas pessoas, mostra o quanto a gente conhece da cruz. No Novo Testamento há outros casos de pessoas com deficiência, expostos, mas geralmente abandonados. Porém, em cada ser humano, Jesus via infinitas possibilidades. Em cada pessoa hoje existe infinitas possibilidades. E se nós trazemos o olhar de Cristo hoje aqui nessa terra para essas pessoas, imagina o quanto essas pessoas vão se desenvolver. Precisamos parar de olhar somente, direcionar que criança difícil, que pessoa difícil. Parar de ver as dificuldades e observar os potenciais. Quantos neurodivergentes nós temos aqui na igreja e que tem potenciais? Hoje, Jesus está chamando a igreja para poder parar de ver dificuldades e focar nas infinitas possibilidades que as pessoas neurodivergentes têm. E tem um outro ponto muito importante. Jesus, ele se relacionava e despertava naquelas pessoas a esperança de serem resultados, restaurados e transfigurados por sua graça. E é exatamente aqui o ponto, queridos. A virada de chave mental. Jesus transferiu para você, Jesus transferiu para mim, Jesus transferiu para vocês que nos acompanham aqui no YouTube a missão de despertar nessas pessoas neurodivergentes a esperança de serem restaurados e transfigurados pela graça do Pai. Amém? É nossa responsabilidade até Jesus voltar. Essas pessoas têm o direito de conhecer a Cristo, de estarem aos pés de Cristo, mas sozinhas elas não conseguem, elas precisam de vocês, elas precisam de nós. Leide, tudo bem, você está falando tudo isso aí. Então, como é ser uma igreja inclusiva? Eu vou falar aqui alguns pontos básicos, gente, só para começar. Vamos lá. Pode-se criar um ambiente mais sensorial e acolhedor, ter paciência com comportamentos diferentes, orientar voluntários, acolher famílias, não só o neurodivergente, substituir o julgamento por empatia. Isso só são alguns pontos básicos que pode começar por aí. Sabe por quê? Queridos, a cruz, ela grita inclusão. Na cruz, Jesus não morreu por um grupo seleto. Ele morreu por todos, não foi por um grupo seleto. Ele morreu, inclusive, para aqueles que não falam, para aqueles que não ouvem, por todos nós. Hoje Deus está nos chamando, queridos, a sair de Lodebar, a chamar os esquecidos e a abrir espaço à mesa. Porque quem não inclui, ainda não entendeu o que Jesus fez na cruz. E hoje é dia de arrependimento pela exclusão, quebra de preconceitos e renovação pela mentalidade. Amém?